Fala, ser humano do Brasil Escola, tudo bem? Professor Chalvin na área para mais uma aula com vocês e hoje sobre reações orgânicas, tá? Hoje vamos dar uma pincelada geral aí, introdutória sobre as reações. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita esse tempinho agora, se inscreva, ativa o sininho de notificações, tá, pessoal? Para você ficar ligado em toda aula que a gente for postando. Não esquece de fazer isso, conteúdo de educação com responsabilidade de maneira gratuita, pessoal, é só aqui. Então, perde tempo não, vai lá e se inscreve. Pega o seu material que a aula já vai começar. Galerinha, hoje nós vamos falar das reações orgânicas. Na orgânica nós temos vários compostos, diversos compostos mesmo, e eles podem reagir entre si. E aí dentro dessas reações orgânicas nós temos algumas classificações. Então hoje nós vamos ver as principais reações orgânicas de uma maneira introdutória. Vou passar dando uma pincelada, depois falo de conceitos iniciais. Primeira coisa é, quais são os tipos de reações orgânicas? Nós podemos ter reação de adição, primeiro tipo. Segundo tipo, reação de substituição. Terceiro tipo, reação de oxidação. E o quarto tipo de reação é a reação de eliminação. Primeiro tipo de reação que nós vamos ver, pessoal, reação de adição. Olha o nome, eu vou adicionar algo em outra coisa, né? Aí essa reação ela pode acontecer da seguinte forma. Eu posso adicionar um composto orgânico ou inorgânico a um composto orgânico. Se é uma adição, pressupõe então que necessita da formação de novas ligações disponíveis para que eu adicione esse composto. Então vai acontecer em alcenos e alcinos, né? Ou seja, em compostos que possuem dupla ou tripla ligação. Por quê? Porque pelo rompimento da ligação π, que está presente nos compostos que têm dupla ou tripla ligação, eu vou conseguir formar duas novas possibilidades, pelo menos, de ligação, para que seja adicionado esse composto. Basicamente é isso. Vou romper a π, formando duas novas sigmas, adicionar o meu composto. Tudo bem? Quais são os tipos de reação de adição que eu posso ter? Eu posso ter a halogenação, tá? Que é a adição de um halogênio. Eu posso ter a hidrogenação, que a gente chama de hidrogenação catalítica, porque ela necessita de um catalisador, é a adição de hidrogênio. Eu posso ter a adição de HX, que é um composto hidrogenado, em que eu tenho que adicionar o hidrogênio e o átomo, ou o elemento que acompanha ele. Inclusive tem a regrinha de Markov-Nikov, tá? Nesse tipo de reação de adição. E por fim eu tenho a adição de água e a adição em aromáticos. Então essas vão ser as reações de adição que nós vamos estudar. Outro tipo de reação orgânica é a reação de substituição, onde você vai substituir um radical orgânico por outro. Você vai substituir uma parte da molécula orgânica por outra, tá? Quais são os principais tipos de reação de substituição? Nós temos a halogenação, a sulfonação, tem a ver com o enxofre, né? Halogenação, halogênio, e a nitração, que tem a ver com o radical nitro, né? Que é formado pelo nitrogênio. Então, reação de substituição, dando uma pincelada bem rápida. Eu vou substituir um grupo pelo outro. As três principais são sulfonação, halogenação e nitração. Pessoal, outro tipo de reação, então, orgânica é a oxidação. A oxidação, pessoal, ela necessita da presença de um catalisador. Esse catalisador vai vir representado com a letra O entre colchetes. Essa letra O está representando um dos catalisadores que vai ser utilizado nessa reação. Quais são eles? Pode ser utilizado o permanganato de potássio, pode ser utilizado o dicromato de potássio e nós também podemos utilizar o tetraóxido de ósmio. Essas equações, com a presença então do catalisador, vão representar as reações de oxidação, que podem acontecer de três formas. Eu posso ter a oxidação energética de alcenos, posso ter também a oxidação dos álcoois primários e também posso ter a oxidação dos álcoois secundários. Bom, galerinha, e por fim, nós temos as reações de eliminação, que elas são muito importantes, né, para a indústria química. Inclusive, nós temos, por exemplo, a reação de eliminação da produção do PET, né, que é o polietileno, para dar origem aos plásticos. Bom, pessoal, essas reações basicamente acontecem de forma contrária à reação de adição. Eu vou eliminar um grupo orgânico ou inorgânico presente ali na minha molécula. Quais são elas? A primeira é a reação de desidrogenação. Eu vou eliminar o hidrogênio. A segunda delas é a dehalogenação, né, que é a eliminação do halogênio. A terceira delas, pessoal, é a eliminação do halogênio-hidreto, né, que é o halogênio acompanhado de um hidrogênio ali, eu vou eliminar ele da minha molécula.
E por fim, eu tenho a eliminação de água, tá? A reação de eliminação de água a gente chama também de desidratação alcoólica, né? Ou desidratação dos álcoois. Então essas são basicamente as reações orgânicas, tá ok? Bom, galerinha, para a gente entender melhor nas próximas aulas reação por reação, caso por caso, é interessante que você saiba a base, né? O básico ali para a gente entrar nos mecanismos das reações. E a primeira coisa que você precisa saber é: as reações orgânicas trabalham com base nas teorias de ácido e base de Lewis. O que são ácidos e bases de Lewis? Presta bem atenção. Ácido de Lewis é toda espécie capaz de receber um par de elétrons. Grava isso. Ácido de Lewis, receptor de par de elétrons. Belezinha? E nós temos as bases de Lewis. Base de Lewis é doadora de par de elétrons. Então, base doa par de elétrons, tudo bem? Então, grava aí agora. Ácido recebe par de elétrons. Base doa par de elétrons. Tranquilinho? Bom, galera, um exemplo dessa reação, então, é o fluoreto de boro reagindo com a amônia, né? Como está aparecendo aqui na tela para vocês. A amônia tem ali um par de elétrons que vai ser doado para o fluoreto de boro. Pera aí, então, se a amônia doou, ela é uma base de Lewis. Se o fluoreto de boro recebeu, ele é um ácido de Lewis. Viu? É bem simples. Bom, e para finalizar, pessoal, para ficar agora fechadinho toda essa parte teórica inicial, vamos falar sobre as cisões, tá? O que é uma cisão? É uma quebra, tá? Quebra de ligação. Essa cisão pode acontecer de maneira homolítica ou heterolítica. Homolítica é igual, né? Uma quebra igual. Heterolítica, uma quebra diferente. Vamos entender isso daí? Seguinte, vamos falar primeiro das cisões homolíticas. O que é uma cisão homolítica? É uma quebra da ligação de maneira igualitária. Ou seja, a ligação vai ser rompida e os elétrons de uma espécie vão ficar com ela mesma. Os elétrons da outra espécie também com ela mesma. Nossa, professor, mas ficou meio confuso. Dá uma olhada na tela. Eu tenho ali o CH4, eu vou romper a ligação entre carbono e hidrogênio. Tá vendo que o elétron do carbono permanece com ele? E o elétron do hidrogênio permanece com ele. Presta bastante atenção. Esse composto, o CH3, com esse elétron livre, pessoal, ele é um composto chamado de radical livre. Esse composto ele é muito instável e ele vai ser um dos reagentes na química orgânica, tá? Ele vai ser um dos reagentes muito importantes para as reações orgânicas. Tudo bem até aqui? Cisão homolítica, cada um fica com o seu elétron, ninguém fica com carga, eu formo um radical livre, que é uma espécie muito instável. Agora nós temos as cisões heterolíticas, em que o carbono pode ficar com o elétron dele ou não. Então vamos lá então? Cisão heterolítica, os elétrons todos da ligação ficam com um ou outro átomo. Nós podemos ter uma cisão heterolítica, pessoal, em que o carbono perde o seu elétron, como está sendo demonstrado aqui, ó. Esse carbono que perdeu o elétron, concorda comigo que ele vai se transformar num carbono que é positivo? Cara, carbono positivo. Carbono que é um cátion. Eu vou chamar ele de carbocátion. Então pode acontecer esse tipo de cisão heterolítica, onde o carbono fica carregado positivamente e eu intitulo de carbocátion. A outra possibilidade é a quebra da ligação ocorrer e os elétrons, todos eles ficarem com o carbono, ou seja, ele está recebendo mais elétrons. Agora ele não vai ficar positivo, ele fica negativo. Espera aí, então, ele recebeu, ficou negativo. Carbono, negativo. Carbono, aniônico. Então ele é um carbânion, como mostra aqui para vocês. Então tem a formação de um carbânion, tudo bem? Que é o carbono que recebeu elétrons e está carregado negativamente. Para finalizar tudo, entenda então, nós podemos ter três tipos de reagentes nas nossas reações orgânicas. O radical livre, que tem uma instabilidade muito grande, não apresenta carga. Nós podemos ter os carbocátions, que são os reagentes, né, em que o carbono está carregado de maneira positiva. E os carbânions, que são os reagentes que estão carregados, ou melhor, o carbono que está carregado de maneira negativa. E aí a gente dá nome para isso, tá? Radical livre a gente já entendeu. Agora, o carbocátion, a gente chama ele de eletrófilo, porque ele está precisando de elétrons. Lembra, para você não esquecer, falei eletrófilo, você lembra, opa, amor por elétrons. Ele ama um elétron, ele precisa desse elétron. Agora, o carbânion, nós o chamamos de nucleófilo. Por quê? Ele tem elétrons a mais, ele necessita de um núcleo para se ligar a ele. Ou seja, o nucleófilo tem amor por núcleos.
Então, para finalizar, não se esqueça. Eletrófilo, amor por elétrons, ele precisa de elétrons. Nucleófilo, amor por núcleos, ele precisa de núcleos. Quem é o eletrófilo? Carbocátion. Quem é o nucleófilo? Carbônio. Belezinha, galera? Espero que eu possa ter ajudado vocês, espero que você tenha compreendido essa parte inicial das reações orgânicas. A partir de agora a gente vai destrinchar cada uma delas. Se você gostou, já deixa a sua curtida aqui. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo com o pessoal. Belezinha? Foi um prazer, pessoal, e até a próxima.